as trevas destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, vem, com a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Aleluia, glória a Deus. Obrigado você que está me acompanhando aqui, assistindo essa devocional. Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Eduardo,
Na verdade, Eduardo, né? Eduardo é meu nome. Sou um dos pastores aqui da Central, Igreja Batista Central, no bairro de Carapina Grande, Serra, Espírito Santo. Quero também convidar você a se inscrever no meu canal, PR Eduardo Lourenço, aumentar aí o número de inscritos para que possamos fazer as nossas transmissões ao vivo, ok? Eu conto aí com o seu apoio, com a sua inscrição no meu canal. Estamos aqui mais uma vez para podermos estudar a Palavra de Deus através dessa devocional. Já falamos aqui sobre o poder da verdade, lá no texto de Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saber o poder dessa verdade nos leva a viver a vida mais confiança, sabendo que Deus é aquele que nos protege, que nos guarda e que nos livra de todo o mal. Amém? Glória a Deus. Também aprendemos aqui sobre que você pode ter certeza da salvação. Lá no texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Porque é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, esses 2 vídeos estão gravados lá no meu canal. Você pode depois assistir, você pode copiar o link e enviar aí para um amigo, para um parente seu, que precisa saber dessas verdades, o poder que a verdade tem para libertar, e que essa pessoa que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele pode ter sim a certeza da salvação. Nessas 2 ministrações nós falamos essas verdades. E hoje nós queremos falar sobre o papel da igreja. Por quê? Porque aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém? E agora nós fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo. E a igreja é isso aí. A igreja é o corpo de Cristo. E isso que nós vamos, nessa manhã, meditar nessa palavra. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 15. Efésios, capítulo 4, eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Foi ele, versículo 11 de Efésios 4, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Versículo 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus, o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Versículo 13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus, e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Versículo 14. Então, não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. E finalmente o versículo 15, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia. Quero exaltar o teu nome, te bendizer, te glorificar, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, muito obrigado pelo alimento que nos sustentou, pelo café da manhã, pelo pão, pelo leite, a manteiga.
Obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa, Senhor, das minhas filhas. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus pais. Pai, te agradeço também pela vida da minha igreja, Pai, da igreja a qual eu pertenço, a qual eu sou membro, pela vida do pastor Marcelino, pastora Roberta, pastor Rodrigo, pastora Daiane, o pastor Lucas e a pastora Alexandra lá em Jaguaré. Obrigado, Senhor, por cada líder de célula, cada líder de treinamento, cada anfitrião, Pai, cada membro da célula. Obrigado, Senhor, por cada criança da igreja, cada adolescente, cada jovem, cada adulto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma família espiritual, uma família que me ama, uma família que me ajuda em oração, me ajuda também em outras áreas da minha vida, na área financeira, área física, área emocional. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu uma família a qual eu posso, Deus, confiar e assim caminharmos juntos. Obrigado, Senhor, também, Deus, por esse tempo, Pai, o qual nós estamos passando. É um tempo difícil, mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco. E assim te agradecemos pela tua proteção, pelo teu amor, pelo teu cuidado, teu carinho. E também, Pai, agradecemos, Senhor, pelos profissionais, pelos médicos, enfermeiros, pelos socorristas, as pessoas, Pai, que estão ali de frente, Pai, dessa pandemia, pela Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Pai, todos os demais órgãos, Pai, todos os demais funcionários que estão, Deus, na linha de frente, Pai, tratando das pessoas, cuidando. Eu oro, Senhor, que possa estar guardando esses profissionais, livrando do mal, livrando do perigo, da contaminação. Ó Deus, porque por trás, Pai, desses profissionais há uma família, existe pais, existe mães, filhos, avós, ó Pai, há toda uma família que se preocupe também com esses profissionais. E oro, Senhor, pedindo a Tua bênção, que o Senhor possa guardar, ó Deus, a vida de cada um, não permitindo, Pai, que eles venham se contaminar, mas se eles forem contaminados, que o Senhor possa trazer a cura, porque nós cremos que o Senhor é o Deus da cura. Sim, ó Deus, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Rei dos reis. Ó Pai, muito obrigado, eu te agradeço e oro, Deus, por mim, que isso possa driblar as minhas emoções. Não falei o homem, mas fale o Senhor nessa manhã, nessa devocional, que possamos aprender juntos aqui, ó Deus, através da Tua palavra, sobre qual é o papel da igreja. Oramos assim em nome de Jesus, confiados que o Senhor vai fazer muito mais além daquilo que pedimos, muito mais além daquilo que pensamos. Ora, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amados, então hoje nós vamos falar sobre qual o papel da igreja. No capítulo anterior nós falamos sobre que você pode ter certeza da salvação, sobre a salvação. Então, quando nós entendemos sobre a salvação, nós refletimos nessas palavras e acabamos realmente baseando nela sobre a certeza da nossa salvação vem através de um relacionamento com Deus e não é estabelecido através da igreja ou de uma religião, ok? Então você depois olha lá no meu canal, você pode ter certeza da salvação. É um vídeo de mais ou menos 35 minutos, ele não é longo, ok? Então você pode assistir com muita calma, tem base bíblica, ali dando para você orientações e uma meditação na palavra de Deus sobre que você pode ter certeza da salvação. Como? Através de um relacionamento com Deus e não está ligado à igreja e nem à religião. Então por quê? Por que eu preciso pertencer à igreja? É isso que nós vamos falar neste momento, nesta manhã. Por que então precisamos ir à igreja? Por que precisamos da igreja? Então nessa manhã nós vamos falar sobre o papel da igreja, ok? Então vamos lá. Então o apóstolo Paulo, ele fala muito claro na Bíblia, nesse texto aí de Efésios, capítulo 4, ele fala sobre o efeito que Deus espera que a igreja produza na vida das pessoas que se converteram a Jesus Cristo, que aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário.
Então toda pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ela começa agora a fazer parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. E a igreja ela tem um papel muito importante na vida de cada pessoa que aceitou Jesus como Senhor e seu Salvador. Então, é através dos dons ministeriais que estão sempre operando na igreja, no contexto da igreja local, nas vidas das pessoas e em todos aqueles que agora estão sendo integrados a ela, a igreja. Então, o que é que Deus espera da igreja? Em primeiro lugar, Deus espera da igreja que ela faça o papel de aperfeiçoar os santos, o aperfeiçoamento dos santos. Olha aí o texto de Efésios 4, versículos 11 e 12. E foi o Senhor Jesus mesmo que escolheu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e outros como mestres. E o que o Senhor Jesus quer com isso é o aperfeiçoamento dos santos, porque os santos consigam realizar a obra, para que os santos consigam realizar a obra do ministério. Então, estamos aqui aprendendo que o que Deus espera da igreja é que ela aperfeiçoe os santos. E aí vem uma pergunta: santos? Como assim? Você sabe o que é um santo? De acordo com o Novo Testamento, essa pergunta ela é muito importante para você, pois a igreja existe para aperfeiçoar os santos. Precisamos saber que são eles e por eles precisam ser aperfeiçoados. Na verdade, a palavra santo vem lá do Novo Testamento e tem um significado de ser separado das coisas más deste mundo, separado para Deus. Então, a primeira coisa que você precisa aprender dentro do aperfeiçoamento dos santos é saber que santos somos nós, somos eu, é você, todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então agora ele é separado do mundo, separado das coisas do mundo e agora é separado para Deus. Então o sinônimo de ser santo não é ser perfeito, embora todo aquele que é santo busque ser perfeito. Mas vamos ilustrar isso aí? Tem uma ilustração aqui muito interessante, eu vou ler ela com muita calma para você compreender. 2 garotos mendigavam pelas ruas da capital de um país, lá do Médio Oriente. O nome deles eram Samuel e Mohan. Eles sobreviviam de comer os restos apanhados nas latas de lixo, dormiam debaixo de qualquer coisa que pudesse escondê-los de uma chuva que poderia cair durante a noite, e se protegiam do frio usando um velho e sujo cobertor que cada um deles carregava em sua bagagem. Ninguém sabia muito sobre a história desses 2 garotos, mas por algum motivo eles se separaram e cada um procurava sua própria rua para andar, para procurar o seu lixo, para comer e seu canto para dormir. Mohan começou a ouvir boas notícias a respeito do ex-amigo Samuel. No começo parecia mais boatos e conto de fadas, mas logo gente de confiança confirmou para Mohan que Samuel parou de comer lixo, jogara fora o seu velho cobertor e fora adotado como filho legítimo do rei. Mohan confirmou toda a história quando viu Samuel na carruagem real, desfilando com o rei, num daqueles dias especiais. Mas as notícias sempre chegavam de forma estranha aos ouvidos de Mohan. Samuel agora está bem, parou de comer lixo, jogou fora seu velho cobertor e foi adotado pelo rei. Era assim que a história lhe chegava aos ouvidos. Então ele tomou uma decisão radical. Eu também vou parar de comer lixo.
e vou jogar fora meu velho cobertor, para que o rei também me adote. A história termina com Mohan resistindo bravamente à fome e ao frio por alguns dias, mas finalmente se entregando aos braços da morte, quando uma noite extremamente fria o apanhou de surpresa, sem cobertor e com o corpo debilitado pela fome. O que quero que você entenda com essa história? O fato de Mohan parar de comer lixo não fez filho do rei, mas o fato de Samuel ter sido feito filho do rei fez com que ele não precisasse mais comer lixo. Você é santo porque nasceu de novo, ao receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E não porque é perfeito, mas o fato de ser santo faz com que você naturalmente deseje buscar a perfeição. E é nessa busca da perfeição que a igreja deve lhe ajudar. Então o papel da igreja, amados, é ajudar você a se aperfeiçoar, a se tornar perfeito. Não no sentido de não cometer mais erros, mas ser separado das coisas do mundo e ser separado para Deus. Então, não vem através de uma mudança de entendimento, né? Simplesmente, eu entendo e vou mudar minhas atitudes. Note que Mohan, ele começou a ouvir que Samuel foi adotado pelo rei e não precisava mais comer lixo e nem usar o cobertor velho. Samuel foi adotado. Mas Mohan, ele pensou, vou fazer a mesma coisa. Vou parar de comer lixo e vou jogar fora o meu velho cobertor. Então não foi simplesmente atitude, foi o fato de Samuel ter sido adotado pelo rei. Então, para que você e eu pudéssemos receber a nossa identidade de filhos, sermos adotados pelo rei, porque nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Segundo lugar, qual é o papel da igreja? É preparar os santos para seu ministério ou serviço. Está lá no versículo 12 de Efésios capítulo 4. Para que os santos consigam realizar a obra do ministério. Então, amados, a palavra ministério ela está ligada a serviço. Eu gosto de pensar nela como nossa missão de vida aqui na Terra. A questão é que todos nós que nos tornamos parte do reino de Deus na Terra, temos uma missão a cumprir, com o objetivo de fazer crescer esse reino. Foi Deus quem decidiu que seria assim. Quando uma pessoa entrega sua vida ao Senhor Jesus, para Ele governar, ela ganha o direito de uma nova vida. Ela também ganha uma nova razão para viver. Usar todos os seus dons para fazer crescer o reino de Deus aqui na Terra. Ok, mas então isso está claro. Está claro que todo cristão, todo aquele que aceitou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, agora ele tem uma nova identidade. Agora ele faz parte do reino de Deus. Agora ele é um cidadão do reino dos céus. E com isso ele recebe dons espirituais para cumprir uma missão. E que missão é essa? É ser embaixador do reino de Deus. É cumprir a missão de anunciar o reino de Deus aqui na terra. Anunciar o plano de salvação que Deus tem para o ser humano, de retirar do reino das trevas e levar para o reino da luz, aquele que está cansado, fadigado, mostrar que existe um Deus que já morreu por nós na cruz, um Deus que nos ama, que quer melhor para nós. Então esse é o papel da igreja na vida de cada novo crente. Ela não acaba, pois o papel da igreja não é apenas de ensinar, mas de acompanhar até que essa pessoa que começou agora a caminhada com Cristo, ela possa também entender que ela cabe, que ela também tem esse papel importante no corpo de Cristo. Então também cabe à igreja local
onde esse crente é membro, ter essa cobertura espiritual, sempre que ele estiver cuidando de outras pessoas. O que nós queremos dizer com isso é que todas as vezes que um crente se envolve em cuidar de outras pessoas, ajudando de qualquer forma, é estabelecida uma batalha no mundo espiritual, pois Satanás e seus demônios não gostam quando nós ajudamos pessoas a sair do seu controle, a retirar as pessoas do reino das trevas de Satanás, né, onde lá quem domina é Satanás. Então, com isso, há uma batalha espiritual. Então, o papel da igreja também é trazer cobertura espiritual para cada cristão. Terceiro lugar, edificar o corpo de Cristo. Também, Efésios capítulo 4, versículo 12, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, essa terceira razão que o crente precisa de uma igreja local é que ela existe para edificar o corpo de Cristo. A igreja deve ajudá-lo nesse propósito. Mas, então, o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja, uma formação espiritual composta por todos os crentes verdadeiros que levam seu relacionamento com Deus a sério, onde quer que eles se encontrem, no tempo e no espaço. Esse corpo de Cristo precisa ser aumentado em quantidade e em qualidade. Em qualidade para o seu relacionamento com Deus amadureça cada vez mais, e em quantidade para que cada vez mais pessoas possam ser integradas a este corpo místico e recebem a vida que emana do próprio Deus. A responsabilidade de fazer o corpo de Jesus crescer é de cada crente, assim como cada membro de um organismo vivo tem a responsabilidade de cuidar da sua saúde. Então, para cumprir essa grande responsabilidade, todo crente precisa de uma igreja que o ajude nesta obra. Amém? Tá ficando claro aí para vocês? Eu espero que sim. Então, qual é o objetivo de Deus para os santos? Se a igreja fizer o papel dela em nossas vidas, nós iremos responder como devemos e onde queremos chegar. Qual é o objetivo de Deus para nós? Para o crescimento que virá através do nosso relacionamento com a igreja? São perguntas, né, que muitas pessoas fazem, até mesmo pessoas que não são cristãos, né? As pessoas, de repente você recebe essas perguntas, então exatamente esse é o nosso objetivo nessa manhã, nessa devocional, nessa ministração, é entender qual é o papel da igreja, qual é o objetivo de Deus para os santos. Lembrando, mais uma vez, que santos é que somos nós, sou eu, é você, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e o Salvador de sua vida. Ele é separado do mundo, ele é agora separado para Deus. E então tem o versículo 13. Estes dons ministeriais devem operar a nosso favor, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de um homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Paulo, ele nos mostra nesse texto 4 áreas que são alvos de Deus para nós e para o nosso crescimento. Então, ok? Então, dentro dessa área de edificar o corpo de Cristo, existem 4 áreas que o apóstolo Paulo ele especifica aqui. Vamos falar sobre cada uma delas? Então, olha só, a primeira é uma fé saudável. Esses dons ministeriais devem operar a nosso favor até que todos cheguem à unidade da fé. Então, a fé, como Paulo apresenta nesse texto, pode ser entendida como sendo uma decisão de aceitar a palavra de Deus e o seu caráter revelados na Bíblia Sagrada como verdade absoluta e inquestionável. Essa fé deve se manifestar em nossas ações, em nosso relacionamento pessoal com Ele, também deve ser notado em todas as nossas práticas normais, através das nossas ações e reações na nossa vida. Qual o objetivo de Deus? O objetivo de Deus é que nossa fé cresça
até que cheguemos a esse nível. Observe o que diz o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Temos certeza de coisas que outros apenas esperam e convicção plena do fato de que não podem ser vistos ainda. É aquele texto que a maioria de nós já conhecemos, né? O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a confirmação daquilo que nós não estamos vendo. Então isso é fé, é termos certeza de coisas que outros apenas esperam e convicção plena dos fatos que não podem ser vistos ainda. Então, com isso, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador e nasce de novo, sua fé começa bem pequena e vacilante. Por isso, ele precisa da ajuda de uma igreja local para alimentá-lo até que a sua fé cresça. Então, muitas pessoas, principalmente no dia de hoje, têm aceitado Jesus Cristo através das redes sociais. Mas ela precisa de uma igreja local para que sua fé seja alimentada e ela cresça. Você está observando isso? Esse é o papel da igreja, edificar o corpo de Cristo. É isso que Deus espera de nós, que possamos ajudar todo aquele que está aceitando Jesus Cristo agora a crescer nessa fé. Então, nesse tempo de pandemia, estamos realizando muitas lives, muitas transmissões nas redes sociais e muitas pessoas estão aceitando Jesus Cristo através da rede social, mas elas precisam de um acompanhamento da igreja local que vai alimentá-la, que vai apoiá-la, vai dar cobertura espiritual, vai ajudar essa pessoa a crescer na fé. Segundo ponto dentro da edificação do corpo é o pleno conhecimento de Cristo. Esses dons ministeriais devem operar a nosso favor até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, uma pessoa que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, certamente pode dizer que já conhece, mas o texto nos fala que devemos buscar conhecer o Filho de Deus plenamente. Quando Paulo nos fala que precisamos chegar ao pleno conhecimento de Jesus, ele não está se referindo apenas à parte teórica, mas sim em uma experiência íntima com Jesus. Tendo sua presença sendo revelada a nós e manifestada progressivamente, na medida que cada um busca ter com ele esse relacionamento. Então, amados, está claro aqui? Essa parte aqui é aquela parte do vídeo anterior. A nossa certeza da salvação é nesse relacionamento com Deus. Assim como eu tenho um relacionamento com a minha família, com os meus pais, com minha esposa, com as minhas filhas. Então eu tenho esse relacionamento com eles, um relacionamento de intimidade. Eles sabem realmente quem eu sou. Então por quê? Porque eu converso, eu ouço, então eu estou em contato diário com eles. Então esse relacionamento íntimo é que faz o crescimento e é isso que Deus espera de nós, que a igreja ajude cada cristão a ter essa experiência de relacionamento com o Senhor Jesus. Terceiro lugar, dentro da edificação, é que cada cristão alcance a maturidade espiritual completa. Esses dons ministeriais devem operar a favor até que todos cheguemos ao estado de homem maduro. No mundo espiritual, as coisas funcionam debaixo das leis parecidas com as leis do mundo físico. Uma pessoa que está iniciando a sua vida espiritual sempre começa como um bebê. Essa pessoa terá que enfrentar os desafios naturais para continuar crescendo até ter toda a desenvoltura de um adulto, para agir e reagir diante das pressões da vida. Assim como um bebê precisa de ajuda em muitos sentidos
para continuar crescendo com saúde. Assim também todo discípulo de Jesus precisa do apoio da igreja local para desenvolver sua fé espiritual de forma saudável. Ok? Então, amados, aqui é o X da questão. Volto a dizer, estamos num tempo onde muitas pessoas estão aceitando Jesus através das redes sociais. Através dessa live aqui que estou fazendo, que vai se tornar um vídeo, que com certeza vai ser postado por muitas pessoas. E de repente esse vídeo chegou até você, que ainda não conhece Jesus Cristo, ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. De repente você já ouviu falar sobre Jesus, de repente você até aceitou quando um pastor, através de uma rede social, orou e falou: você quer entregar sua vida a Jesus? Aquela mensagem tocou o teu coração, você se sentiu motivado, teve uma experiência e entregou sua vida a Jesus. Mas como você caminhou sozinho e você é um bebê na fé, você precisa alcançar maturidade espiritual. Então é aí que entra a igreja local, para ajudar você, que agora é um bebê espiritual, ok? Você continua na sua idade física, né? Normal, como você citou Jesus Cristo, mas a sua identidade espiritual é de um bebê. Então você precisa crescer a maturidade espiritual. Então esse é o papel da igreja, ajudar você a crescer em maturidade espiritual. O quarto e último nível, dentro da edificação do corpo de Cristo, é estar ao nível de Jesus. Ainda tudo isso dentro do versículo 12 de Efésios 4. Esses dons ministeriais devem operar a nosso favor, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que Paulo está nos mostrando aqui é que o Senhor Jesus é o nosso modelo, é o nosso alvo. E está dizendo que a hora de parar de crescer será a hora que já houvermos alcançado o nível de Jesus, em seu momento de auge como homem aqui na terra. Talvez algumas pessoas pensem que isso não seja possível, mas penso que se não fosse, o apóstolo Paulo não teria colocado isso como alvo. Portanto, se ainda não chegou ao nível de Jesus, continue crescendo. Então, se você ainda não chegou ao nível de Jesus, você precisa continuar crescendo. Eu preciso continuar crescendo a esse nível. Eu ainda digo igual o apóstolo Paulo: julgo que não tenho alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Efésios 3,13. Preciso continuar em busca do meu alvo, que é Jesus Cristo. Preciso alcançar esse nível da estatura de Jesus Cristo, da sua plenitude. Então, amados, esses são os sinais de que estamos no caminho para o alvo. Paulo ele nos mostra algumas áreas que serão indicadores de que estamos caminhando na direção certa. Na medida que eu noto que cada uma dessas 4 áreas estão melhorando em mim, vai ser um sinal de que eu estou crescendo. Então, vamos aqui repetir as 4 áreas da edificação do corpo de Cristo. A primeira área é uma fé saudável. A segunda área é o pleno conhecimento de Cristo. A terceira área é maturidade espiritual completa. E a quarta área é estar ao nível de Jesus. Então, se você faz uma autoavaliação e vê que em cada uma dessas 4 áreas você está crescendo, é indicativo que está crescendo. Se você parou, você precisa começar a rever seus conceitos de vida cristã, ver se realmente você está participando do corpo de Cristo. Então, porque esse é o papel da igreja, é ajudar você a crescer. Amém? E, por último, para nós terminarmos aqui a nossa live, né? Vem um ponto muito importante, né? Que é saindo da infantilidade. O que o Senhor Jesus espera com isso é que não mais sejamos meninos inconstantes, levando ao redor por vento de doutrina.
por pessoas falsas que falam muita coisa contra a igreja. Então, principalmente nesses dias, né? Através das lives, através das redes sociais, muitas pessoas falam muito contra a igreja. Mas o papel da igreja local, o papel da igreja é ajudar você a crescer em maturidade cristã. Ajudar você que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida a não ser mais um menino inconstante, a sair da infantilidade. Então, quando a igreja está fazendo o seu papel e o discípulo está crescendo, o primeiro sinal que notamos em sua vida é que diminui progressivamente sua tendência de agir como criança. Eu quero abrir um parênteses aqui antes de continuar. As pessoas que falam mal da igreja, que começam a atacar, elas ainda estão na infantilidade. Me desculpe se eu estava falando isso com você, mas estão agindo como criança, porque ainda não tiveram um entendimento de maturidade cristã. Elas começam a atacar a igreja porque estão em infantilidade. Ou vou ser mais profundo, né? Me desculpe, mais uma vez, me desculpe, estão sendo usados como instrumento de Satanás. Porque o papel de destruir a igreja, de ir contra a igreja, é de Satanás. Onde é que está isso? João 10, versículo 10. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, todos aqueles que atacam a igreja, falam mal da igreja, falam mal da palavra de Deus, falam mal dos membros, estão fazendo o papel de Satanás, ok? Fecha parênteses aqui, vamos continuar, saindo da infantilidade. Então, como é que uma criança age? Paulo destaca uma das características mais prejudiciais para o discípulo de Jesus, nessa fase, que é a inconstância, ou seja, a dificuldade de perseverar na direção que recebeu de Deus. Então, por isso que vem a palavra desviado. Desviado é aquela pessoa que estava andando num caminho, certo? E ela se desviou desse caminho, ok? Por quê? Por algum motivo ela continuou não crescendo, ela continuou menino, inconstante. Não é assim, amados? Você reparou? Hoje você, fisicamente, de repente você tem uma idade adulta, mas você reparou como uma criança age? O pai fala assim, menino, faz isso. Ele não faz. Ele demora em fazer. O pai precisa, ser rígido, precisa disciplinar. Por quê? Porque a criança ela é inconstante. Ou se ela começa a fazer, no outro dia ela já não faz. Por exemplo, olha só, meu filho, você tem a obrigação de arrumar o seu quarto todo dia. Ok? Tá combinado? Combinado, papai. Então ele arruma o primeiro dia porque o pai falou. Mas no segundo dia, se o pai não for lá e olhar se ele fez, ele não faz. Por quê? Porque é inconstante. Então todo novo crente ele precisa ser acompanhado para a igreja local para que ele cresça até atingir a maturidade espiritual. Ok? Vamos voltar aqui. Então, esse discípulo que vive na infantilidade, ele é levado para todos os lados na medida que o vento das circunstâncias dita a direção em que ele deve andar. Se as circunstâncias indicam que Deus é fiel, então é nisso que ele passa a acreditar. Mas se indicam que ele falhou, fica decepcionado e ferido com Deus, pois sua capacidade de perseverar o abandona. Quando estamos crescendo, percebemos que nossa capacidade de perseverar melhora. Está entendendo o que é uma criança inconstante? É isso. Ela não tem constância. Então, um cristão que aceitou Jesus Cristo, que ainda continua menino na fé, vem essa situação difícil da pandemia, e ele está sozinho, então essa circunstância vai empurrar ele para onde? Para a dúvida, vai empurrar ele para o medo, vai empurrar ele para a frustração, porque ele ainda é um menino na fé. Mas se ele está acompanhado pela igreja, por um discipulador, por um mentor espiritual, ele vai falar, olha só, isso faz parte da disciplina de Deus na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Então persevere, continue firme, ok? Então, todo cristão ainda novo na fé, ele precisa sair dessa infantilidade.
E, amados, ainda existe muitos cristãos, muitos crentes que aceitaram Jesus, 1900 e bolinha, que ainda tem algumas atitudes infantis, porque ainda não cresceram, ainda não saíram da infantilidade, ainda não atingiram a maturidade espiritual ao nível de Cristo Jesus. Ok? Então é nessa área que nós precisamos crescer. E não é fácil, né? Mas não é impossível. Por quê? Porque Deus está conosco, Jesus Cristo está com você e Ele realmente espera que você cresça. Finalizando aqui, não precisamos de uma igreja para nos salvar, pois a salvação é um dom de Deus, dado a nós gratuitamente por causa do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas precisamos desesperadamente de uma igreja para nos ajudar a crescer espiritualmente e nos treinar nas coisas de Deus, até que aprendamos a nos relacionar de forma mais íntima com Ele, com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. E estejamos prontos para cuidar de outros que também são bebês, que acabam de nascer de novo e que, se não forem cuidados, eles irão morrer. Amém? Então esse é o papel da igreja. Eu espero realmente que o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, habita em você, Ele possa esclarecer e tirar de você qualquer dúvida que porventura possa ter ficado no seu coração. Quero orar por você mais uma vez. Pai querido, Deus de amor, eu agradeço, Senhor, por cada pessoa que está assistindo essa live, aqueles que ainda vão assistir, que o Senhor possa abençoá-los através dessa ministração, dessa devocional, que eles possam realmente ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, que eles possam encontrar uma igreja local que ajude a cada um a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu oro abençoando cada vida, Pai. Eu oro, Deus, pedindo ao Senhor que jogue por terra todo o intento de Satanás, todo o plano de Satanás seja frustrado na vida dessas pessoas, que elas possam alcançar a maturidade espiritual. Joga por terra, Pai, em nome de Jesus, todo o medo. Joga por terra, em nome de Jesus, toda a frustração. Joga por terra, em nome de Jesus, toda a decepção. Que os seus filhos, Pai, que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, ele possa, Pai, ter um entendimento que o Senhor mandou Jesus Cristo, enviou Jesus Cristo para morrer por nós, para morrer por essa pessoa. Agora basta aceitarmos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo para sermos salvos. E agora que somos salvos, nós precisamos de uma igreja local que nos ajude a crescer na fé. Eu oro para que cada pessoa possa realmente encontrar uma igreja e ela possa crescer em maturidade cristã. Muito obrigado. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, que você tenha relacionamentos saudáveis e contentamento. Em nome de Jesus.